Graça e paz, que Deus abençoe a todos vocês que por aqui passarem. Que Ele continue abençoando a sua vida, a minha, e que nos conduza à verdade, a caminhos bons, e que a prosperidade na sua casa seja de fartura grande. A palavra que hoje eu venho falar, que hoje eu vou pregar para os irmãos, está nela, a Bíblia Sagrada. Por isso que eu falo, Deus pede para nós meditar na palavra dele dia e noite. Meditar é estudar a Bíblia no lugar silencioso, com atenção, para você ouvir a palavra de Deus, quer dizer, você ouvir Deus falando com você e você também estará falando com o próprio Deus, através da Bíblia Sagrada. Então, se você não tem a prática, o hábito de ler a Bíblia, faça isso de vez em quando, até você vai acabar gostando de ler. Eu não gostava, eu não tinha um hábito de ler a Bíblia. Depois eu fui sempre buscando, comecei. Nossa, você vai amar. Eu falo porque eu amo ler a Bíblia. Inclusive, eu já fiz a leitura dela. Na pandemia, eu consegui ler a Bíblia toda. Eu já vinha lendo. Fiz uma leitura toda dela, né? Mas agora eu venho fazendo leitura em versículos, algumas cartas. Eu vou escolhendo ali os Mateus, Isaías, então eu vou lendo. Mas quando eu pego para ler um, eu leio até o final. E vou sempre lendo, cair para ir entendendo o que ela está querendo dizer, a trajetória dela, do Velho Testamento, do Novo. E mesmo assim tem umas palavras que é difícil da gente entender, né? Mas hoje em dia é fácil, a gente vai pesquisando, umas palavras difíceis, né? E assim vai indo. Então vamos para 2 Pedro. Você pode acompanhar na sua Bíblia. 2 Pedro, no capítulo 2. Eu só vou ler do 1 ao 3. Você pode confirmar na sua Bíblia e eu aconselho você também ler o versículo, o 2 Pedro, do primeiro capítulo ao 3. Você vai ver ele alertando a gente de muitas coisas para a gente se prevenir. Aqui o que eu vou falar é os falsos mestres, o seu caráter, a obra e o seu justo castigo. Nós vamos falar dos falsos profetas, dos falsos mestres. Se Pedro alertava nós, naquela época já existia isso, imagina na nossa época hoje, tempesteado. Então, então vamos para o versículo 1. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem ao soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movido por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias para
eles fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Então, irmãos, aqui está falando dos falsos profetas, dos falsos mestres, né? E hoje tem, naquela época já tinha. Os de hoje, eles se igualam àqueles mesmos falsos profetas, falsos mestres, né? Os fariseus, lá na época de Jesus, né? Tinha vários deles. É os mesmos que mataram Jesus, os mesmos que difamaram Jesus, não só Jesus, mas os profetas ali também. É os mesmos que eles vêm pregando a palavra de Jesus ao contrário, tentando diminuir o evangelho de Jesus, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, né? Todos que pregam a palavra de Deus. Então esses falsos mestres, eles distorcem as coisas mentirosamente, com falsidades, buscando riqueza. São essas pessoas que amam a riqueza, amam o dinheiro, ama, ama, é, ama a fama, quer ficar famoso, se engrandecer diante do povo, falando falsos, fazendo falsos milagres, é, profetiz, falsas profetização, usando, que nem aqui fala, usando a sua imagem, usando vocês para eles se lucrarem financeiramente. É isso que Pedro está dizendo aqui. Então, olha aqui, ó, no segundo versículo, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Eles vão atrapalhar a palavra da verdade. Eles não vão querer que você siga aquele caminho. Em vez de seguir a palavra que é bíblica aqui, eles vão colocar na sua mente para você seguir o caminho deles, não da Bíblia. Não da Bíblia. Isso quer dizer que ele quer ser maior do que a palavra de Deus. Porque é isso que muitos estão pregando. Então, Pedro, por isso que eu falo, leia 2 Pedro, do versículo 1 até o terceiro, né? Para você entender mais e você ir mais a fundo. E você mesmo vai perceber quem é os falsos profetas, os falsos mestres, né? Você lê na Bíblia, você vai acabar sabendo quem é o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, né? Agora observa, eu separei aqui umas palavras aqui, ó, heresias, avareza, fictícias, libertinagem. Pesquisa aí no Google o que significa essas palavras e você vai entender mais ainda o que ela está dizendo, né? Pesquise, né? São pessoas que vivem com falsidade, simulação e mentiras. Pessoas que amam ao dinheiro, a riqueza, a famas também. Pessoas que têm pensamentos diferentes da religião, da palavra de Deus, distorce tudo. Quem usa a palavra de Deus para enganar, se lucrarem financeiramente. Muitos fazem isso, usa a palavra de Deus para se lucrarem financeiramente e se dá bem. É isso, é os falsos profetas, tá? Então, temos que vigiar, temos que vigiar. E eles mesmo sabendo do justo castigo que vai cair sobre eles não estão nem aí. Eles pregam uma coisa que eles sabem que
que no Apocalipse, aqui fala, que lá vai estar junto com Satanás e seus anjos, e os ímpios e os falsos profetas, vai ser jogado no lago de fogo. Vão ser dizimados, vai jogar no lago de fogo e vão morrer. Deus vai castigar. E mesmo assim eles praticam uma coisa que eles sabem da verdade que está escrito aqui e não tem medo. Mas é certo que um dia o medo vai vir. Quando Jesus aparecer, que ele viu os sinais de que as coisas vão começar a acontecer, quando eles perceberem, não tem mais jeito, porque não vai ter mais arrependimento. Usar o nome de Deus para se beneficiar, usar o nome de Deus para se beneficiar em qualquer coisa que você está querendo, é pecado. Não podemos, como é que fala, é, usar a palavra dele para se beneficiar de alguma coisa. A palavra dele é para trazer vida eterna, é para salvar, é para você salvar a vida do teu próximo, salvar ele, dar salvação a ele, dar fé para ele ter forças para lutar na vida, para sobreviver, ter paz, ter felicidade, ter fé. Então, temos que nós temos que tomar cuidado, que nem Pedro está falando aqui, o que você está ouvindo, as pregação, o que falam, mentiras para você, se é Deus mesmo que está falando. Por isso que nós temos que, que ler. Se você ler a Bíblia, você vai buscar mais entendimento, ninguém vai ficar te enganando, é, ninguém vai ficar te enganando porque você já vai saber de algumas verdades, né? E, e também algumas coisas que está aqui, não vou dizer que só serve para os falsos profetas e os falsos mestres, mas serve para nós também tomar cuidado nos caminhos errados, no que nós ouve, né? Porque nós vai estar pecando também, que nesse viu o versículo aqui, e falando que eles, esse povo, seguirão os falsos mestres e os falsos profetas, né? Desviando ele do caminho da verdade. Aí você está indo para o caminho, ele está lhe levando junto para um abismo. Se ele está indo para o abismo, para o caminho da, pro caminho errado, ele está levando vocês também. Então é por isso que Pedro está alertando para nós tomar cuidado, para não cair nesses falsos mestres, esses falsos pastores. Tem muitos aí hoje em dia. Se naquela época de Jesus já tinha, imagina hoje, né? Então é fácil de você ver. Você não pode ficar acreditando assim. Tem que tomar cuidado, é vigiar. Busque uma igreja, tem várias igrejas, várias religiões verdadeiras. É, pela internet, no YouTube aí você cega. Busque esses canais verdadeiros, essas pessoas que falam verdadeiramente, as igrejas. Se você tiver em dúvida, vá ler na Bíblia, para você não cair nesses golpes dos falsos profetas e dos falsos mestres. Que muitos deles querem se engalar Jesus, quer fazer milagres sem ter fé, como é que faz milagre fazendo coisas erradas, coisa da imaginação da cabeça deles, é coisa da imaginação. Eles puxam a coisa para a cabeça deles e não pregam o que está aqui, verdadeiramente o que está aqui. Porque o que está aqui, se ele for pregar, se a igreja dele tem
100 pessoas, se ele for pregar o que está aqui, só vai ter, olha lá se tiver 20 pessoas no culto. Porque a verdade ninguém só quer ouvir palavras boas. O pessoal só quer ouvir palavras boas. Porque aqui Deus está dando uma lição de vida, ele castiga também. Então a mesma coisa é o pai. O seu pai, você que tem pai, é, se você fizer uma coisa errada, seu pai vai te dar um castigo, né? Ele vai chamar a sua atenção. Assim é Deus. Aqui Deus chama a atenção. Ele castiga, se tiver que castigar, vai. Se estiver fazendo coisa errada, ele vai dar um jeito de puxar nossas orelhas, né? Ele vai dar um jeito de tocar em você aqui, vai machucar você, para depois você, quando, como fala, se não vem por bem, vem na dor, né? É bem assim. Então, ele busca. Se ele vê que você está indo, ele consegue ainda te desviar dos maus caminhos. Mas não vamos deixar essas pessoas, porque vai chegar um tempo, quando estiver perto do tempo do fim, de Jesus vir, esse anticristo aí que vai surgir, ele vai surgir entre esse povo famoso, o mais, no meio dessas politicagens aí, e dessas religiões mais fortes. Então eles vão surgir e vocês vão seguir eles. Igual está escrito aqui, Pedro está dizendo. Se vocês estão seguindo os falsos mestres de hoje em dia, imagina quando Cristo vir. Esse falso, esse anticristo vir. O tanto de gente que vai seguir. E ainda tem mais. E o medo de morrer? É melhor morrer por Deus do que pelo anticristo. Porque se você for servir o anticristo com medo de morrer, vai morrer do mesmo jeito. Você tem que usar a sua fé. Porque se você seguir a Deus, você não vai ter medo. Você não vai ter medo de morrer. Você vai se entregar à morte por Deus. Se tiver que morrer. Porque às vezes Jesus ele também vai livrar as pessoas dele. Deus vai estar ali para ajudar aquelas pessoas que estiverem vivas quando Jesus vir. E também Jesus já vai tirar, né? Quando chegar essa época da tribulação, né? Então, é complicado. E hoje em dia está acontecendo isso. Muito desastre, muitas perdas tristes, muitas coisas acontecendo no mundo. Os sinais já estão às portas. Os sinais que Jesus já está vindo, está perto de voltar, já está em todos os lugares do mundo, né? Os sinais estão aí. Jesus está à porta, só falta ele abrir. Esperar a autoridade de Deus para ele abrir a porta. E quando ele abrir, aí sim. Então peço que Deus abençoe a sua vida grandemente, continue te abençoando. Busque o reino de Deus. Venha buscar ele firme. Porque quem leva nós ao reino de Deus, quem leva nós a Deus, é Jesus Cristo, seu Filho amado. Então venha, porque Jesus derramou o sangue dele por mim e por você. Ele entregou a sua vida por mim e por você, por amor de nós, porque ele quer salvar todos nós. Ele já foi para lá preparar a morada para levar todos, ele quer salvar todos. Então, vamos morar no céu junto com Jesus Cristo, com Deus e os anjos. Que a paz do Senhor governe a tua casa de noite e a tua vida também, na tua saída e na tua chegada. Amém.